Olá, Padalino. Muito obrigado. Vamos a uma terceira conversa já neste Caminho Quaresmal. Espero que esteja a gostar e muito bom dia para si que está hoje outra vez connosco. Muito bom dia, muito obrigado. Tenho um tema para esta conversa, um título que corre bem. Portanto, confesso desde já. A beleza que deriva do mundo, mas a ele escapa. É o título de um disco de um cantor e compositor brasileiro, Vado, que me inspirou já muito em várias coleções e que eu senti que estava muito presente no seu livro, nestas suas viagens, nas suas coleções, olhando para aquilo, objetivamente para aquilo que o rodeia, a capacidade de sempre captar alguma coisa que deriva deste mundo, mas ele escapa. Não sei se estou errado. Sim. Bom, eu dediquei-me durante alguns anos da minha vida à pintura. E houve uma fase da minha vida que é algo curioso, que eu olhava para uma imagem e colocava essa imagem imediatamente numa tela. Era como se eu estivesse a ver uma tela pintada. Mesmo com as dimensões da tela. E a beleza, eu diria que a beleza terá que ser a genuinidade. Por isso, por vezes, a beleza, naturalmente, diz o príncipe Mishka, do romance O Idiota, de Dostoiévski, que a beleza salvará o mundo. Mas que beleza! Sim, e tantas vezes repetimos essa frase e a questão é essa, mas que beleza! Exatamente, que beleza! Eu penso que a beleza, a genuinidade, que será a beleza, salvará o mundo. Naturalmente, Hans Urs von Balthasar definia a verdadeira beleza como Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo a verdadeira beleza. Nós, como cristãos, naturalmente, teologicamente, encaramos isso como a verdadeira beleza. Mas que é a genuinidade. Ou como o meu amigo pintor Arturo Waldo dizia, é o grande poeta. E como quanto mais poético, mais verdadeiro, então Jesus Cristo, o verdadeiro poeta, o maior poeta, é a genuinidade em si. E por isso é a beleza. Nós podemos encontrar beleza numa imagem até terrível, imagens terríveis. Grotesca, não é? Grotesca. Por exemplo, eu recordo-me quando, nas minhas viagens à Índia, tentava passar sempre alguns dias na cidade sagrada Varanasi, na margem esquerda do rio Ganges. E havia uma beleza grotesca que eu tinha que experimentar sempre que ia a Varanasi. Todas as noites eu ia tomar chá a uma pequenina baiuca que ficava ali numa esquina de duas ruas, junto a um ghat, que um ghat é o recinto onde os corpos são cremados, depois as cinzas são lançadas ao rio, e ali muito perto, mesmo a baiuca era quase encostada, essa casa de chá, eu ia lá todas as noites tomar chá. Havia duas tábuas que serviam de bancos, cá fora, naturalmente, que era uma tendinha, e o chá era servido em pulcarozinhos de barro que eram usados só uma vez e depois atirava-se para o chão, para o monte de cacos. A chaleira estava sempre a ferver, de modo que era muito higiênico. Nós sentávamos ali a tomar chá e o odor que vinha lá do ghat, onde os corpos estavam a ser cremados, entrava pelas nossas narinas. Era algo lúgubre. De vez em quando passava uma procissão com mais um corpo para o ghat. Mas eu gostava muito de estar ali
porque ali havia um entrelaçar entre vida e morte. Aqueles homens sem casta, que são os únicos que podem fazer aquele trabalho ali no GAT, portanto, no recinto da cremação, vestidos de branco, um branco sujo, vinham, tomavam chá, surpreendiam-se com a presença de um estrangeiro. Tem sido uma imagem comum, aliás, nesta conversa. Sim. De repente está um estrangeiro em sítios muito pouco turísticos, digamos. Pouco turísticos, nada turísticos. E então, surpreendiam-se, naturalmente dirigiam uma palavra, conversávamos e depois despediam-se e nós despedíamos-nos com um aperto de mão. E isto, para mim, era aí estava uma grande beleza, porque havia a genuinidade do entrelaçar entre vida e morte. E isso é uma imagem grotesca, mas genuína, de uma grande beleza. No livro, aliás, escreve que dedica um tópico das várias reflexões à arte como transmissão da autenticidade. É isso que revê mais neste potencial artístico para a vida espiritual, digamos. Sim, porque a arte, a verdadeira arte, parte-nos da necessidade interior, como dizia Kandinsky. Portanto, há uma necessidade interior. Havendo essa necessidade interior, nós passamos para a tela ou para outras formas de arte aquilo que é mais autêntico. E aquilo que é mais autêntico, mas não só aquilo que é meu, que está no meu interior, é aquilo que toca o universal. Porque o artista não é aquele que tem a função de transmitir ou de pintar, por exemplo, o pintor, de pintar o visível. Não, é pintar o invisível que está por detrás desse visível. Ou fazer visível aquilo que é invisível. No fundo, é como o profeta. Tem uma dimensão semelhante. Neste seu percurso, nestas várias viagens e nestas suas reflexões, esta ideia de que há uma dimensão estética, e a pergunta que eu lhe faço diretamente é esta, há uma dimensão estética que muitas vezes é descurada, digamos assim, até no pensamento ocidental, em função da dimensão ética. No pensamento católico, o bem e a reflexão sobre o bem e o mal tem uma relevância que a reflexão sobre a beleza, por exemplo, foi perdendo. Talvez tente recuperar nos últimos tempos, mas esta visão estética sobre o mundo e a percepção da beleza que dele deriva é fundamental para fazer este caminho? É fundamental e, felizmente, está a ser recuperada. A dimensão da beleza da genuinidade, portanto, da beleza do genuíno, da beleza daquilo que é o mais profundo da nossa vida. Felizmente está a ser recuperado, mesmo na própria Igreja. A Igreja sempre viveu, portanto, a Igreja ou a religião sempre viveu com a estética como duas irmãs, mas como com algumas crispações entre essas duas irmãs. E, principalmente, quando o artista segue uma linha pouco convencional, porque, naturalmente, para a abertura a novos horizontes, é necessário romper fronteiras e enveredar por caminhos não convencionais. E aí houve, muitas vezes, algumas crispações. Mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo, quando nos impulsiona, leva-nos sempre por caminhos pelos quais nós nunca imagináramos caminhar. Eu sei que talvez alguém possa estar a pensar em polémicas mais recentes, mas o exemplo que eu dou sempre, porque a minha formação em teologia na parte final foi sobre a arte cristã, é as pessoas desafiar as pessoas a colocar-se no lugar de quem viveu sempre em igrejas românicas e de repente começou a ver ser construído o gótico. O choque e o horror que há de ter sido para aquelas pessoas. E, no entanto, olhando hoje
para o passado, ninguém se sente ofendido com o gótico. A questão é essa, não é? Deixar que estes caminhos surjam, não é? E rompam, ganhem o seu lugar. Exatamente. Que esses caminhos sejam o impulso, sejam o resultado dessa necessidade interior, como dizia Kandinsky, e que sejam como o fruto da genuinidade da nossa busca. Porque a genuinidade do artista consiste em apontar para lá do horizonte, em fazer visível o invisível. E a arte depois tem um papel fundamental, que é acompanhar-nos, levar-nos ou atrair-nos até às antecâmaras da fé. Porque a partir daí terá que haver uma decisão. Mas a arte leva-nos até às antecâmaras da fé. Nós podemos comover-nos com uma peça musical, podemos comover-nos com uma pintura, podemos comover-nos com uma poesia, com um poema, com uma palavra, com um silêncio, ou simplesmente observar o pôr do sol. Eu aqui faço-lhe um pedido, que é, podemos ter uma sugestão musical também para depois acompanhar esta reflexão aqui na emissão radiofónica e na internet. Se tivesse de fazer uma peça que o inspira particularmente, qual seria? A que me vem assim, de repente, à memória seria Spiegel in Spiegel, de Arvo Pärt. Mas É um compositor contemporâneo. Contemporâneo. Depois, naturalmente, Bach, Johann Sebastian Bach, as suas paixões de São João ou de Mateus. Depois, naturalmente, eu aconselharia Bruckner. Eu sou um grande admirador da música de Bruckner, Anton Bruckner. Aconselharia também um extrato da Sinfonia número 2 de Mahler, Ressurreição, os últimos 10 minutos. Eu, uma vez, apresentei os últimos 7 minutos dessa sinfonia numa homilia no dia de Páscoa, no Japão. E as pessoas ficaram muito comovidas, porque esse final da Ressurreição de Mahler é muito comovente, principalmente quando se tem a tradução do texto, mas mesmo sem ter a tradução do texto, porque a música vale por si mesma. A música é um caminho também sobretudo quando não temos palavras. Aqui algumas destas peças têm efetivamente canto. Sobretudo quando não temos palavras, é um caminho para as tais gavetas que falava na nossa primeira conversa, as gavetas mais íntimas de nós próprios. Sem dúvida. Eu gosto muito daquela expressão do Elie Wiesel sobre a música, quando ele diz que a música, as notas musicais, são a escada de Jacó que os anjos se esqueceram de tirar e que nos ajuda a subirmos a escada da terra ao céu. É uma imagem muito bonita, que eu aprecio muito, e penso que a música nos eleva e nos leva de facto a tocar o sublime, a tocar aquilo que é mais profundo em nós próprios, e que tocando aquilo que é mais profundo em nós próprios, nós estamos a tocar o transcendente, estamos a tocar o sagrado. Neste seu livro, a prosa muitas vezes assume uma dimensão poética, para além daquilo que já conversou connosco, do seu trabalho, enfim, da sua experiência na pintura. Este tecido de palavras, encontrar a melhor forma de expressar coisas que muitas vezes até são quase inefáveis, é também um desafio interior. É um desafio interior e é um desafio fascinante. Tentar descobrir aquilo que está mergulhado em cada uma das palavras.
porque as palavras têm naturalmente, têm uma importância fundamental para a nossa comunicação, mas significam ainda mais do que aquilo que significam. E é mais fácil perceber isso, por exemplo, quando se aprende japonês, que é uma dimensão Sim. completamente diferente da nossa. Não é tudo tão utilitário, é uma carga simbólica muito maior, parece. Uma carga simbólica muito grande. Nós podemos, por exemplo, se dissecamos, no bom sentido, aqueles caracteres japoneses, nós podemos fazer uma homilia sobre um daqueles caracteres. Porque vamos ver todos os sentidos que estão ali, aquilo que foi aglomerado, aquilo que foi a história que levou à constituição daquele, que não é palavra, daquele caractere, que depois, enfim, que representa algo, e que representa algo que nos eleva e que nos leva para mais longe. E no caso ainda há pouco, penso que foi na segunda conversa, que tive esta a oportunidade de lhe chamar a atenção para isso. No caso do catolicismo, temos um Evangelho que começa, o Evangelho segundo São João, dizer que no princípio era a palavra, que coloca-nos neste diálogo permanente com algo que levamos a vida toda quase para decifrar e que muitas vezes não conseguimos, que é esta palavra fundacional. E que sentidos é que ela traz à nossa vida? Bom, naturalmente, a palavra para nós é a palavra com letra maiúscula. Sim, o Logos, não é? É esse, digamos, esse núcleo vital que nos leva a caminharmos, a existirmos, a buscarmos, a rejubilarmos. E lá está. Se nós comermos essa palavra e essa palavra se transformar no nosso corpo e no nosso sangue, nós estaremos a tocar, volto à expressão anterior, estamos a tocar o divino. Não há um risco, e sei que muita gente que ouve também se vai rever nisto, de decorarmos tanto essa palavra ou essas palavras que entremos quase num modo automático e às vezes escaparmos a beleza que também deriva delas. Sim, podemos usar tanto as palavras que acabamos por banalizá-las. Principalmente as palavras Deus, mesmo a palavra Cristo, a palavra amor, são palavras que, sendo usadas excessivamente, acabam por ser banalizadas e podem provocar uma distância ou um distanciamento. Eu dei aulas durante 4 anos na Universidade Católica em Osaka e havia uma cadeira, uma disciplina entre elas, que era a Introdução ao Cristianismo. Era uma disciplina anual. Eu, no primeiro semestre, não falava de Deus e não falava de Cristo. Não usava a palavra Deus nem a palavra Cristo. E um dia, já quase no final do primeiro semestre, um aluno perguntou-me: "Oh, professor, então, mas esta não é a disciplina de introdução ao cristianismo?" "É, não nos fala de cristianismo." E eu respondi-lhe: "Eu estou desde o início a falar de cristianismo." E ele refletiu uns segundos e disse: "Agora entendo." Portanto, nós temos que transmitir os valores sem anular o sentido das palavras. Pois no segundo semestre, quando o estrado já estava, quando a terra já estava lavrada, então sim, falei do cristianismo, fomos à Sagrada Escritura, principalmente aos Evangelhos, mas tendo já aquele primeiro semestre, aquela parte antropológica, que era naturalmente a antropologia cristã. Que é muito diferente e que marca muito também a nossa existência, não é? Exatamente. Está muito ligado, enfim, no nosso caso, mais ao pensamento grego e à filosofia grega e a tudo o que daí adveio.
Nós estamos a chegar ao final desta terceira conversa. Teve como título A Beleza que Deriva do Mundo, mas a ele escapa, e enfim, também derivou para muitas outras reflexões. E aquilo que lhe peço é que, olhando para esta pergunta e para o nosso percurso nos últimos minutos, quem vai durante a próxima semana esperar e acompanhar este percurso de Quaresma na Mística do Arado, o que é que pode fazer para ir ao encontro desta beleza? Não deixar fugir o mundo. Ter atenção naquilo que é genuíno, naquilo que é verdadeiro. Sejam as nossas ações, os nossos atos mais simples, sejam as nossas palavras, sejam os nossos encontros, que nós valorizemos a genuinidade, porque aí estamos naturalmente a tocar a beleza, e tocando a beleza nós estamos a tocar o divino. Padre Adelino, muito obrigado mais uma vez e até para a semana, se quiser. Até para a semana.